Declaramos aqui algumas vezes já que essa igreja, esse ministério, você tem a chance hoje de decidir a sua vida. Esse ministério não é, tem coisa mais expressa do que isso? Não é uma igreja evangélica. Já fomos igreja evangélica. Já fomos. Não é. Pastor, mas eu quero igreja evangélica. Bem, então você vai ter que ir para a igreja Assembleia de Deus, para Batista, Presbiteriana, Universal. Você vai ter que escolher uma igreja. Essa não é para você. Essa não é a igreja evangélica. Pastor, mas essa história está estranha. Eu vou explicar qual é a estranheza para vocês. É porque o espírito de Babilônia, ele engana as pessoas. De modo que quando se fala de cristianismo, o povo pensa numa coisa boa. Mas entenda que cristianismo foi uma das coisas mais perversas que o ser humano já inventou nesse mundo. Porque Jesus Cristo e o Novo Testamento não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo foi um grande golpe que um dia um imperador se utilizou e deu contra os cristãos verdadeiros para ganhar e assumir o poder da fé, para levantar o seu império que estava em decadência. Nós temos que ler a história para entender essas coisas. O cristianismo é uma religião oficial que um homem ímpio e pagão inventou, usando a escritura e usando os nomes dos apóstolos e o nome das personagens bíblicas e de Jesus Cristo para inventar uma religião, para manipular, para seduzir, para conquistar, para manter o seu poder. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem disso. E aí quando alguém diz, e eu estou ousando falar isso abertamente, e eu decidi que eu vou falar com todas as letras, porque eu estou falando, o povo não está entendendo, então tem que falar desse modo para ver se entende. E de repente então veio um movimento dentro dessa grande religião humana inventada, levando em conta que a igreja de Jesus Cristo nasceu no 1º século. E o cristianismo nasceu no 4º século. Olha a diferença de tempo. O cristianismo nasceu por volta de 325 da era cristã. A Igreja de Cristo foi fundada e instaurada lá em Jerusalém, na base dos ensinamentos dos apóstolos, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A verdade acerca de Deus, a verdade acerca de Jesus Cristo, a verdade acerca da igreja, ela se encontra no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. Se você quiser saber a verdade, leia o Novo Testamento. Ponto final. Agora, se você quiser ir atrás das tradições, dos costumes, aí você vai para o cristianismo. Pastor, você falou algo aí que me incomodou muito. Você falou que o cristianismo foi uma das coisas mais perversas que o ser humano já inventou. Sim. Olha para a história do cristianismo. Quantas milhares de pessoas não foram degoladas? Não foram crucificadas? Não foram esquartejadas? Não foram devoradas pelos leões? Não foram queimadas vivas? Amarravam as pessoas em postes de madeira, amarrados, com uma máscara de herege no rosto, de demônios pintado nessa máscara, nesse capuz. Untava ou derramava óleo sobre a pessoa e sobre a estaca, e tocava fogo para servir de tocha humana. E a pessoa, o fogo ia consumindo, e eles alimentando o fogo com óleo, para que a pessoa não morresse imediatamente. Ela tinha que deixar o óleo queimar nela, até que ela fosse completamente queimada. Quando mudou-se um pouco o modo de tortura, começaram a empalar as pessoas. Pastor, o que é empalar? O que é empalação? É quando você vai, por exemplo, lá na padaria do Gilmário, fala assim: Gilmário, você tem aí frango assado? Ele fala: tem. Fala: então eu quero um frango assado. Aí ele vai lá, não é, Gilmário? Vai na máquina, e aí tem um frango. Onde é que está o frango? Ele está empalado. O ferro entrou pelo fundo e saiu no pescoço. Empalação. Não entendi, pastor. O que você tem a ver com os cristãos que morriam? Empalava os cristãos do fundo para a cabeça. Não é piada, não.
É porque eu falo desse modo mesmo. Eu não tenho outras palavras mais para falar, a minha palavra é desse jeitinho, para que todo mundo entenda com vocabulário claro o que o cristianismo fez. Tudo isso fez em nome de Deus. Deus estava mandando, Deus estava ordenando, porque esses que morriam eram inimigos de Deus. Pastor, isso é igreja católica. Não, isso é cristianismo. Só que eu estou vindo de lá para cá. Num dado momento, houve uma revolução no meio do cristianismo. Surgiu um movimento de reforma. Quando veio a reforma protestante, aí todo mundo fala assim, reforma protestante. Leia um livro de Max Weber, chamado O Espírito do Capitalismo e a Reforma Protestante. Para vocês terem uma noção do espírito político por detrás da reforma. Lógico que tinha ali uma busca pela verdade. Só que misturada a essa busca, havia os interesses econômicos. Para os irmãos terem uma ideia, quando os cristãos fundaram a América foi fundada pelos protestantes, uma religião chamada protestante puritana. Sabe por que eles vieram da Inglaterra para a América? Fugido do rei Carlos II. E por que eles fugiram do rei Carlos II? Porque esses chamados protestantes mataram o rei Carlos I. Mataram o rei Carlos I. E o rei Carlos II, que na verdade não era rei, era ainda pequenininho, fugiu para a França, porque ia morrer também. Cresceu, ficou homem e voltou. Quando voltou com um exército para enfrentar os crentes. O que eles fizeram? Fugiram para a América. Mas como é que crente vai fugir? Porque é uma guerra. É um matando o outro. Isso em nome de quem? Em nome de Deus, em nome da verdade, em nome do Espírito Santo, em nome da reforma, em nome da fé. Estou te falando, deixa eu continuar. Só que agora, se eles falassem assim, estamos fugindo do rei Carlos II, não ficaria feio? Ou não? Aí sabe o que eles falaram? Não, nós, enquanto o novo Israel de Deus, estamos sendo libertos do Egito espiritual e estamos sendo levados para a boa terra de Canaã, que era a América. Chegando na boa terra de Canaã, é uma terra que mana leite e mel, uma terra o quê? Próspera, não é próspera? Aí se instaura o que aqui em nome da fé? O grande inimigo de Deus e o nosso maior inimigo hoje, o capitalismo. Aí a verdade da predestinação foi, nós somos os eleitos. Nós somos os eleitos para essa boa terra, para esse capitalismo. E é nesse momento que surgem as muitas doutrinas humanas puritanas. Nesse momento que vai surgir, eles matavam aqueles que não se adequassem às leis da Nova América. Matavam eles próprios. Quem não se submetesse às suas leis? O que é o puritanismo? É uma religião pura. Aí eles começaram a introduzir um tanto de doutrinas humanas, meramente humanas, de usos e costumes, de coisas. Todos tinham que se adequar àquela religião nova. E o pior que foram essas pessoas que vieram evangelizar o Brasil. Chegou até nós aqui, ó. Vieram evangelizar o Brasil. Aí fundaram as primeiras igrejas evangélicas, no sentido de que os missionários que foram levar a palavra, chegaram aqui, tiveram uma grande discussão, surgiu uma igreja chamada Assembleia de Deus, surgiu a igreja Congregação Cristã no Brasil, e aí com o movimento de reavivamentos, do Pentecostes, dos dons espirituais, sobretudo o dom de línguas, se estabeleceu o movimento evangélico pentecostal, que é um grande equívoco, misturado a usos e costumes. De modo que até 20, 25 anos, mandava-se para o inferno qualquer pessoa que não se adequasse à doutrina da igreja. Cortou o cabelo, para o inferno. E o pior é que os líderes de hoje, está aqui um desafio, eles estão me ouvindo. Vão ouvir, que se não está ouvindo, vai ouvir depois. Alguém vai dizer para eles, para o presidente da Assembleia de Deus, o presidente de tal, Se hoje chegam a concordar que a mulher pode usar brinco, porque na Assembleia de Deus Madureira, as mulheres já usam brinco, ou não usam?
Vai na sede, não vai nas pequenininhas, não. Na pequenininha ainda não cresceu ainda, vai desenvolver. Vai na grande. Então, por que agora esses líderes que outrora expulsavam as pessoas das comunidades, por que agora, sabendo que não é mais pecado, por que não pedem pelo menos o perdão para as pessoas do mal que elas fizeram contra elas? Irmãos, olha, quero pedir perdão para os irmãos, porque um dia nós expulsamos pessoas daqui de dentro, porque nós éramos ignorantes. Porque expulsamos pessoas que usavam brinco, ou que jogavam futebol, e agora nós libertamos as pessoas disso. Então nos perdoe pelo mal que nós causamos a vocês. Isso era o mínimo que se poderia fazer. Mas não, ainda continua naquele banho-maria, naquele cozinhando o galo. É pecado, não é pecado? Se é pecado, por que deixa? E se deixa, por que é pecado? Mas fica levando, fica embromando. E esse legalismo puritano foi legado a todos nós que aqui estamos. Aí depois de tantos anos, de sofrer, de olhar, de ler, de contemplar, de meditar, de perceber, concluir. Nós não temos, esse ministério não tem compromisso com esses movimentos nenhum. Nenhum. Nós vamos pregar somente o Evangelho. E não é o Evangelho que você está pensando, é este aqui, ó. Este aqui, não outro. E para tanto nós temos que romper. Não com o Evangelho de Jesus Cristo, nem com os evangélicos de alma e de coração que creem no Evangelho. Temos que romper com o sistema católico romano, temos que romper com o sistema protestante e temos que romper com o sistema evangélico. Ponto. Vocês são cristãos? Somos. Mas católico, protestante ou evangélico? Nenhum dos três. Então são o quê? Eu não sei. Dê o nome que você quiser dar. Pastor, eu não quero essa igreja não, eu quero uma igreja evangélica. Bem, então você hoje já pode procurar uma igreja para você. Já pode procurar. Não será amaldiçoado, porque o nosso evangelho em quem cremos não nos permite amaldiçoar ninguém. Ele só permite abençoar. Não ficaremos com ódio de você, nem com raiva de você, porque o evangelho de Cristo não nos permite odiar você. Então, você continuará a ser nosso irmão em Cristo, pela fé, e vamos respeitá-lo sempre como um irmão em Cristo. Mas nós não vamos ceder ao capricho do espírito babilônico que se manifesta nas nações e nas várias manifestações e várias vertentes e vários sistemas religiosos que ao longo da história se apresentaram para nós. Amém, queridos? Se alguém tiver dúvida, pastor, vocês creem então em quê aqui? Nós cremos na Bíblia Sagrada, sobretudo nos ensinamentos dos apóstolos. Nada mais e nada menos. Eu sei que essa crise, que isso é uma crise, eu sei que nós vamos perder um número bom de pessoas aqui, eu sei disso. Pessoas que não estão entendendo e não vão entender, por enquanto. Depois. Mas é melhor perder 30, 40, 50, 100, 1000 pessoas a perder a própria consciência e posteriormente a sua própria alma. Quando eu digo que o sistema do cristianismo é perverso, é porque por um longo tempo matou pessoas humanas, matou seres humanos, melhor dizendo. Matou o corpo de pessoas esquartejado, né, de todo jeito, crucificado, queimado, degolado, devorado. Quando pararam de matar o corpo, começaram a matar a alma. Hoje a pior morte é aquela que engana com sutileza o coração e a alma das pessoas, enganando-as acerca da verdade, e com isso vai matando e destruindo a alma. Por isso é que é perverso. Essa é a razão por que é perverso o grande sistema. E à medida que a pessoa vai se libertando, vai contemplando, vai percebendo, aí ela vai entendendo o processo histórico pelo qual a igreja passou. Processo histórico. A grande questão é que a pessoa se converteu nesse ano de 2012, ou 2015, ou se converteu em 2012, se converteu em 2008, se converteu em 2005, e ela se converteu e falou assim, pronto, agora estou no céu. Cheguei no céu. Porque
os crentes não são católicos, né? Eu estava no inferno na igreja, eu estava no inferno. Agora sendo crente tá bom. E não sabe que ele saiu do espeto e caiu na brasa. E eu não sei qual que é pior, se é estar no espeto ou na brasa. Porque no espeto parece que está um pouquinho mais longe do fogo, só que está espetado. E no fogo sai o espeto, mas cai na brasa, o fogo está mais próximo. Não sei o que é pior. Não sei o que é pior.